Corinthians e Vasco, dois times gigantes com torcidas imensas que fazem a diferença. Os dois têm muita igualdade entre si, dois alvinegros e dois clubes que acabaram parando no tempo e que vão fazer a final da Copa do Brasil. Hoje vamos lembrar das campanhas de Corinthians e Vasco e ver como eles chegaram na final da Copa do Brasil junto com a retrospectiva do ouro dos dois clubes. Irei falar das duas campanhas juntas, mas teremos que começar rapidamente pelo Vasco, já que ele entrou na primeira fase da Copa do Brasil devido à colocação no Brasileirão 2024, que ficou em 10º lugar. Então no ano de 2025, o Vasco praticamente já começou jogando a Copa do Brasil contra o União Rondônia. Partida de um jogo só, quem vencer estaria na próxima fase. Então, em um jogo tranquilo, o Vasco goleou o União Rondônia por 3-0. Gols de Verrete, Ryan e Hugo Moura. Na fase seguinte, o Vasco pegou o Nova Iguaçu em um jogo não tão difícil. O Vasco aplicou outra goleada por 3-0. Agora começando a terceira fase, onde o Corinthians, antes de falar do Corinthians, vamos terminar de falar do Vasco, que é na terceira fase. Nessa fase, o Vasco pegou o Operário, aí vocês perguntam, vai ser fácil. O Vasco olhou os outros dois times. Mas aí você se engana, meu amigo, porque o Vasco é o Vasco. Então teve empate de 1-1 nas duas partidas, mas calma, vou explicar como é que foi esses dois jogos. No primeiro jogo, o Vasco abriu o placar com o Nuno Moreira. O Operário empatou com o Gabriel Bosquilha. Aí no segundo jogo, é caso do Vasco, todos pensavam que o Vasco ia passar de boa. E até foi. Ryan abriu o placar para o Vasco, mas o Vasco estava classificando para o oitavo de final até o minuto 92. E em uma pressão do Operário, acharam o cruzamento e o Ademilson fez o gol, levando tudo para os pênaltis. Resumindo um pouco dos pênaltis, estava tudo empatado até a nona cobrança. O Vasco converte o seu e na cobrança do Operário, o Léo Jardim pega e classifica o Vasco. E guardem o nome do Léo Jardim, ele vai ser muito importante para a campanha do Vasco. Mas agora, tirando o Vasco um pouco de lado, vamos para o Corinthians, que entrou na terceira fase para jogar contra o Novo Horizontino. Mas como foram dois jogos que praticamente ninguém lembra, eu vou resumir rapidamente. O primeiro jogo, o Corinthians venceu facilmente por 1-0. E no jogo de volta, na Neoquímica Arena, também venceu por 1-0 com gol no finalzinho do Yuri Alberto, que selou a classificação do Timão para as oitavas de final. O sorteio. No sorteio das oitavas de final, o Vasco iria pegar o CSA e o Corinthians seu arquirrival o Palmeiras. Coisa que nunca aconteceu antes da história da Copa do Brasil. Então foi definido. O Vasco, no jogo de ida, ia pegar o CSA fora e o Corinthians ia pegar o Palmeiras em casa. Oitavas de final. Vamos resumir o jogo do Vasco, já que tem muita coisa para se detalhar desse derby. No primeiro jogo, o Vasco empatou com o CSA por 0-0 e no segundo jogo venceu por 3-1, com gols de Ryan, Coutinho e David Nery. O gol do CSA foi marcado pelo Brian. Agora vamos falar do derby. Entender o contexto. O primeiro jogo foi no dia 30 de julho. Era marcado pelo primeiro derby paulista na Copa do Brasil. Do lado do Corinthians, queria continuar sua superioridade para cima do Palmeiras, já que havia vencido o Campeonato Paulista, mas no Brasileirão mostrava dificuldades. Já no lado alviverde, o Palmeiras queria uma vingança pelo vice no Campeonato Paulista. No Brasileiro vinha muito bem e é legal destacar que o Palmeiras tinha acabado de ser eliminado na Copa do Mundo de Clubes. Então a bola começou a rolar. Corinthians versus Palmeiras pela oitava de final da Copa do Brasil. Eu começou muito pegado, um pouco de superioridade na equipe do Palmeiras, mas em uma disputa de bola, Gustavo Gomes e Memphis Depay, o Gomes acabou pegando a perna do Memphis, rasgando meia. O juiz foi no VAR e deu pênalti para a equipe alvinegra. Sim, o pênalti foi claro, mas Yuri foi bater e o Everton defendeu. O jogo continuou com uma superioridade do Palmeiras, mas no segundo tempo, em uma falta para o Corinthians e a bobeada lateral do Palmeiras, Garro cobrou rapidinho para Mateuzinho, que estava sozinho, e cruzou para Memphis, fazendo um gol de cabeça incrível e abrindo o placar para o Corinthians. 4 minutos depois, o Palmeiras já achou uma falta em um cruzamento, Maurício empata. Mas o VAR foi olhar e dar impedimento pela mão do Gustavo Gomes, sendo que praticamente mão nem vale. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, ganhou o primeiro jogo por 1-0. Uma semana depois, no dia 6 de agosto, o Palmeiras iria tentar reverter esse placar em um Allianz Parque lotado, onde a torcida apoiou muito. O jogo começou e foi aquele típico jogo de clássico. O Palmeiras tendo ser mais agressivo e o Corinthians com uma postura mais de defesa e contra-ataque. Mas logo no início do jogo, aos 11 minutos, em um escanteio, Aníbal Moreno dá uma cabeçada no Ranieri e é expulso, desequilibrando totalmente o jogo e dando mais vantagem para o Corinthians, que estava com 11 jogadores e o Palmeiras 10. O Palmeiras tentou ser agressivo, mas aos 42, em um escanteio, a bola sobra para o Matheus Bidu, que só empurrou, e 1-0 para o Corinthians. E 2-0 no agregado. E já no segundo tempo, não tinha outra opção para o Palmeiras se não atacar. Mas aos 13 minutos do segundo tempo, Gustavo Henrique faz o segundo e decreta a classificação do Corinthians às quartas de final.
No sorteio das quartas, o Corinthians pegou o Atlético Paranaense, que tinha eliminado o São Paulo. Já o Vasco iria pegar o Botafogo. Agora, desse lado, vamos falar primeiro do Corinthians e depois do Vasco. Então vamos entender um pouco da situação do Atlético em 2024. O Furacão caiu para a Série B depois de um ano desastroso, mas conseguiu fazer uma ótima campanha na Copa do Brasil 2025 e chegando até as quartas, que para um time de Série B é ótimo. O Atlético eliminou o São Paulo, que era favorito, mas quando ele iria enfrentar o Corinthians, obviamente o Corinthians era muito favorito. Mas vai pensando que foi fácil o Corinthians eliminar o Atlético, porque não foi. No primeiro jogo na Liga Arena, e caso do Furacão, um jogo onde o Corinthians soube administrar bem suas jogadas, até porque o Atlético tinha um elenco bem limitado por disputar a Série B. Aos 58 minutos, Guinegão abriu o placar e terminou o primeiro jogo 1-0 para o Corinthians. No jogo de volta, o treinador do Furacão disse que a Copa do Brasil não ia ser prioridade. O Corinthians se controlou, mas o Corinthians só controlou o resultado e ainda fez mais 2 gols com Rodrigo Garro e Guinegão. Agora vamos falar do Vasco, que iria pegar o Botafogo no jogo de ida no São Januário. O jogo começou e domínio do Botafogo, sempre tendo as melhores chances, até que no minuto 7, Arthur Cabral abre o placar para o Glorioso. O Vasco cresce no jogo em uma falta, a defesa dá rebotes para Nuno, cruza para Jair empatar o jogo. Aí o jogo quebrou total. Muita chance de ataque para as 3 equipes. Fica com os lances, bola na trave e mais. Mas acho que nesse jogo o Vasco teve mais oportunidades. E assim acaba o primeiro jogo. Agora vamos para o jogo de volta. O jogo já começa e aos 20 minutos de jogo, uma falta. Felipe Coutinho cobra, sobra por Nuno Moreira e abre o placar. E aí o Botafogo acordou pro jogo. E aos 40, Joaquim Correia, em uma arrancada sensacional, chega até o gol e é derrubado pelo Léo Jardim. E é pênalti para o Alvinegro. E é claro que a arbitragem brasileira é uma várzea e demorou 2 minutos para analisar um lance claro de pênalti. E o pênalti, Léo Jardim acerta o canto, mas o pênalti foi muito bem batido. Lateral Alex Telles. E foi o gol do Botafogo e o jogo acabou 1-1. Então fica aí com os lances desse jogão. Enfim, agora vamos para as penalidades. Já na primeira cobrança, derrete, faz, e se você gosta de superstição de quem faz o gol e erra o pênalti, aí Alex Telles, que tinha pênalti, perde o seu. Na verdade o Léo Jardim pegou. Depois disso, todos acertaram os pênaltis e na cobrança colocaria o Vasco nas semis. Robert Renan converte e o Vascão está classificado a semi. Lembrando que os jogos foram em setembro e a semifinal da Copa do Brasil ia ser só disputada em dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. 2 jogos separavam Corinthians e Vasco da grande decisão, e foi decretado: Corinthians pega o Cruzeiro e Vasco o Fluminense. Então vamos encerrar os 2 jogos, mas primeiro do Corinthians, já começou jogando um dia antes do Vasco. Bom, no jogo de ida no Mineirão, o Corinthians jogou demais. Diferente do jogo todos esperavam entre essas duas equipes, já que o Cruzeiro venceu o Corinthians no Brasileirão por 3-0, e lembrando que o Corinthians do Brasileirão é totalmente diferente do Corinthians da Copa do Brasil, então o Alvinegro entrou com fome de vencer e dominou a partida. Nos primeiros minutos, aos 21 minutos, o Breno Bidon toca pro Carrilho, que cruza para o Yuri, cabeceia para o Depay, também cabecear para o gol, abrindo o placar. Mas esse gol teve imagens vazadas após o jogo que deu muita polêmica, porque nessa imagem mostra que o gol do Memphis foi feito de mão, mas o juiz não viu e segue o jogo. Após o gol, o Cruzeiro teve posse da partida, mas o Corinthians soube administrar, até porque esse time do Dorival na Copa do Brasil, a postura é totalmente outra. Agora falando no jogo de volta na Neoquímica Arena, e a Fiel cantando demais, a do Cruzeiro também compareceu em peso. Então a bola rola na Neoquímica Arena e o Cruzeiro precisava muito buscar resultado, mas foi um jogo equilibrado e o Cássio salvando o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro teve um pouquinho de superioridade, e com uma pressão, o Cabuloso conseguiu abrir o placar no final do primeiro tempo com Arroio de cabeça e igualando o agregado. E depois desse gol, o Cruzeiro começou a jogar muito. E no início do segundo tempo, o Lucas Silva achou Caio Jorge livre, que correu e tocou pro Arroio, também estava livre fazer o segundo. Mas todos pensavam que o gol ia ser anulado, mas não foi. E o Cruzeiro ia se classificando. Mas como no título está Corinthians e Vasco, você sabe o que aconteceu. Alguns minutos depois, em uma falta, o Garro cobra e o Ramalho de cabeça toca e bate, rebate, Matheus Bidu faz empate agregado. E depois desse gol, o Corinthians cresceu também. As partidas foram para as penalidades. Agora vamos falar dos pênaltis. De um lado, o gigante Casca ajudou demais o Corinthians em várias disputas de pênalti, e do outro, o prodígio Hugo Souza, que chegou ano passado e já salvou o Corinthians diversas vezes também. Na primeira cobrança, Matheus Pereira faz, e na do Yuri, Cássio defendeu e todos acertaram. Até que na vez de Gabigol, tinha a bola para classificar o Cruzeiro à final, mas uma cobrança de pênalti ridícula, Hugo Souza pega e mantém o Corinthians vivo. Aí Gustavo Henrique faz as alternadas, o Hugo Souza defendeu o pênalti do Wallace, e agora Breno Bidon tem a bola da classificação. Ele foi pra bola e gol, o Corinthians está na final. Agora vamos para o lado do Vasco. Os 2 jogos seriam no Maracanã, mas o primeiro com o mando do Vasco e o segundo com o do Fluminense. A partida começou e o Fluminense começou jogando melhor e continuando o jogo. E um contra-ataque do Flu, o Everaldo vinha em direção ao gol e o Léo Jardim faz uma falta e toma cartão amarelo. E nessa falta, René cruzou para o Thiago Silva, que cabeceou para o Serna fazer
um golaço. E o Fluminense administrou totalmente o primeiro tempo. Já no segundo tempo, a história é outra. Em uma linda trabalhada de bola do Vasco vivo dinizismo, o Ryan faz o gol e empata o jogo. E o jogo seguiu bem disputado. E parecia que ia ser tudo igual. Mas no final, em um cruzamento, o Verratti faz o gol e vira a partida. Já no jogo de volta, com domínio total do Fluminense, teve um gol contra bizarro do Paulo Henrique. E ele abre o placar para o Flusão. Eu vou resumir um pouco, porque essa parte do roteiro foi feita escrita um dia antes da final. E eu estou gravando no dia da final. Eu estou muito atrasado. Mas resumindo, acabou por isso e foi para os pênaltis. O Thiago Silva viu a cobrança fazendo e na do Vasco Verratti perdeu. Na próxima, John Kennedy perdeu também. Ryan fez, o Ganso fez também. Coutinho também fez. E todos foram acertando. Até que na vez do Canóbio perdeu. E deu oportunidade para o Pomita fazer e colocar o Vasco na final. E ele fez. Então, Vasco na final. Bom, já rolou o primeiro jogo da final. E o Vasco jogou melhor, mesmo sendo um empate de 0 a 0. Mas hoje, às 6 horas, o segundo jogo da final. Mas hoje, às 6 horas, terá o segundo jogo da final. O grande dia de levantar a taça. Quem será que ganha a Copa do Brasil? Comenta aí, deixa o like, inscreve no canal, porque deu muito trabalho de fazer esse vídeo. E até o próximo. Falou!